Fala aí galera, Rômulo da Terabyte. Estamos aqui na Terabyte hoje com o pessoal do Tecmundo gravando aqui e tô com esses dois malucos aqui de overclock, o Ronaldo Bossali aí, quem conhece já, o Jackson também, e eles vão demonstrar pra gente aí o que é um overclock extremo. Ô Ronaldo, o que é esses brinquedos tudo aqui, cara? O pessoal quer saber. Então, nós também queríamos agradecer aí o convite de vocês, em nome do Tech Lab, eu e o Jackson. Hoje a gente vai tentar fazer, pela primeira vez, pelo menos que eu tenha conhecimento, nós vamos fazer um overclock em extremo, mas não com o objetivo que a gente sempre tem, que é busca de recordes. A gente vai tentar ver como é que se comporta as placas de vídeo, o sistema em overclock extremo nos games. Então nós vamos rodar games em overclock extremo. E para que a gente tenha uma noção melhor disso, nós vamos comparar com o sistema sem estar em overclock extremo, para ver se realmente dá essa diferença, essa loucura. Pô, mas muito direto esse negócio de overclock extremo. O pessoal mal sabe o que é overclock ainda, cara. Aí você vem com o negócio de overclock extremo. Tô vendo umas placas cheias de negocinho soldado em cima aí. Explica pro pessoal que negócio que é esse, cara. Pô, só vai ser toda a conversa aqui, é tudo comigo. Ó, Jackson, se mexe aí, filho. Explica aí, meu. O overclock extremo, ele basicamente... Não. Explica o overclock primeiro, né? O que é overclock? Fala pra galera que não sabe, né, meu? Tá. O overclock, ele é a arte de trabalhar a frequência acima da especificada pelo fabricante. Ou seja, igual pegar um carro e modificar ele, a potência do motor acima da determinada pelo fabricante. Vai ser mais ou menos isso que ele falou de carro mesmo. Então a gente diria que overclock é trabalhar acima das especificações do fabricante. Overclock extremo seria o Fórmula 1 dos computadores aí, nessas condições. Então, Jackson e Ronaldo, a gente entendeu aí o que é o overclock, beleza, né? Que é trabalhar acima das especificações padrões do fabricante, né? Agora, o overclock extremo, cara, o que é isso? O que o usuário comum vai entender a respeito disso? Eu acho que é legal a gente falar o seguinte, assim como o carro, tem o cara que brinca na rua, anda de carro, depois ele passa pro kart, Fórmula 1 e tal, que foi a ilustração que o Jackson fez, o overclocking também tem as suas finalidades. Muito poucas pessoas buscam quebra de recorde mundial de performance, usam nitrogênio e trabalham dessa maneira. Por quê? Primeiro porque o nitrogênio é muito caro, requer muito conhecimento, coloca o equipamento em risco. Mas o overclocking tem várias finalidades que podem ser utilizadas até no seu dia a dia. Eu vou citar algumas para vocês. Melhorar a experiência de jogos. Jackson, dá um exemplo de melhorar a experiência de jogo, aí o cara tá tendo um lag, o que acontece aí? Então, habitualmente o jogo ele depende mais da placa de vídeo. Se eu aumentar a frequência de trabalho da placa de vídeo, eu vou conseguir uns frames a mais no meu jogo, vai tirar aquele lag que está me atrapalhando. Mas não pode esquecer também que às vezes o processador também pode estar dando isso. Às vezes o processador não é forte o suficiente para empurrar duas placas ou alguma coisa, ele também pode ajudar. Quer dizer, é um contexto, né? O Jackson focou mais na placa de vídeo, porque até a galera gamer, aí, o pessoal gamer, foca mesmo mais na parte gráfica e na placa de vídeo. Mas o overclocking, ele não serve só para o game, né? Por exemplo, eu posso ter uma produtora de vídeo aí, alguma coisa que eu necessito de renderização de imagens. Isso pode se traduzir em trabalho, em economia. Eu posso ter uma máquina renderizando imagens com um tempo muito menor e ganhar produtividade no meu trabalho. Então ele pode ser usado para melhorar a experiência de jogo, para maior durabilidade do seu sistema. Vamos supor, seu sistema já está lá no finzinho de vida, já não está mais dando para jogar os jogos que você queria, você faz um overclockzinho, melhora a sua experiência de jogo. Ele pode ser utilizado para máquinas de renderização, para máquinas de performance. Ele pode ser utilizado de uma forma esportiva, que é para competições em fórum, mesmo não extremo, mas para você, campeonatinho de Super P, de Grupos, 3D né? Mario, em grupos de Facebook, por exemplo, que existem muitos grupos relacionados a hardware, pode ser utilizado, olha que loucura, para benefício social, eu diria social. O que acontece? Folding Home, né? A gente tem o Folding, projeto Folding, por exemplo, que é da Universidade de Stanford. É o compartilhamento do poder computacional.
Os computadores, as máquinas que determinam as tarefas que vão ser enviadas para as pessoas, elas conhecem muito bem o seu computador. E vai ter aí, vamos supor, proteínas aí, as Big Us que os caras falam, que só vão ser processadas de uma maneira legal se o computador estiver overclockado, porque ele vai exigir o máximo do seu computador. Então esse projeto Fold é uma coisa muito legal. Vai se utilizar o poder computacional seu, de quem quiser colaborar com esse projeto, em prol da humanidade, né? de estudos em benefício da humanidade. Quer dizer, ele tem várias coisas, e essa loucura que é o Fórmula 1, que as pessoas às vezes falam que é só uma loucura, mas é um interesse grande do fabricante. Para quê? Para conhecer os limites de performance e os limites de resistência do equipamento. Em outras palavras, então, Ronaldo, assim, para o pessoal, né, que usa em casa o computador e tal, pô, mas o que eu consigo com overclock? O que a gente pode passar para eles? Assim, o cara pensava assim, poxa, minha placa já está meio antiga, não está dando muito desempenho. Ele nem sabe que com um pouquinho de overclock, dando uma tunada, ele consegue extrair um pouco mais e até rodar aquele jogo que estava rodando mais lentamente. Exatamente, muitas vezes isso acontece. E um problema envolvido com isso daí, que é que o cara começa a fazer, aí ele vicia, aí ferrou, não sai mais dessa vida. Isso é verdade, porque ele sempre vai querer extrair um sempre pouquinho vai querer, mais, aí se tudo, aí o cara quer saber onde chega, daí aquilo já não dá mais, aquele sistema de refrigeração já não chega onde ele quer, ele vê um amigo dele batendo ele por um pouquinho, é um negócio aí bem legal, entra né? no mundo, né? Exatamente. Existe uma comunidade, né, bastante grande pelo mundo, no Brasil está crescendo bastante, e existe até uma liga mundial onde os resultados são certificados, validados, e existe esse ranking, né? O Jackson é o melhor classificado da América do Sul, pelo menos eu cheguei a número 3 da liga profissional, participei já de 9 campeonatos mundiais, consegui ganhar o campeonato mundial de freestyle em 2013, Master Overclock em Arena Freestyle em 2013, em 2014 eu ganhei o Master Overclock em Arena, 2014, que era um dos campeonatos mais importantes do mundo. Eu ganhei o Américas, a edição de Américas, e fui classificado para a final. Eu fiquei doente e não pude ir para a final. E, a partir de então, o Tech Lab, a gente abandonou esse ranking, né? Não nos preocupamos mais com o ranking agora. Agora nós nos preocupamos mais em compartilhar, ensinar o pessoal a entrar. Estamos com a Liga Mundial pediu para que a gente organizasse competições, campeonatos de overclocking, e o interesse da gente ou por recordes mundiais e marcas extraordinárias, não mais ranking, ou compartilhar, explicar, ensinar e fazer crescer essa comunidade que a gente gosta tanto. A gente não busca mais o ranqueamento, mas sim fazer crescer a atividade e bater o recorde, que é o que importa pra gente. É isso aí, compartilhar o know-how que vocês possuem aí com o pessoal, uma nova geração aí tá podendo entrar nesse mundo, né? É muito importante a gente falar uma coisa que ela fica subliminar aí para as pessoas que pensam, overclock é frequência. Eu vi aquele processador fazer 8.500, 8.000 e tantos megahertz. Isso pra gente não significa nada. Esse é um dos motivos que nós não nos importamos mais com o ranking. Por quê? Porque a frequência não significa performance. Existem muitos testes de muito valor e muito divertidos, mas não são mais o foco da gente. Por exemplo, SuperPi, o SuperPi, que é o teste aí mais disputado. Ele é disputado em Windows XP. A gente, na nossa concepção, ficar correndo teste de processamento, de velocidade de processamento em Windows XP não tem mais sentido, porque a gente gosta, mas a gente não vai focar mais nisso para se manter no ranking. A gente gosta mesmo da performance 3D, da performance gráfica e foca muito no 3D. Então, porque a gente só busca recorde de testes novos. Isso é outra coisa. Eu adoro, por exemplo, 3D Mark 03. É um teste super legal, 3D Mark 01, 3D Mark 03, 3D Mark 05, mas a gente não busca mais isso. A gente vai sempre para o Firestrike, para o Unigine e para testes novos, que a gente procura acompanhar e trazer isso. Consequentemente, quem aprender isso vai ficar fácil de fazer as outras coisas. Até mesmo para comparar o ganho de performance com o overclock. Exatamente. Então, cara, eu tô com essa placa de vídeo aqui
que, meu, esse negócio parece um Dragster, cara. Tem uns chiclete colado e tal. O PCB dela tá todo modificado. Olha essa solda aqui. Jackson, que modelo de placa que é esse aqui, cara? Que negócio que vocês fizeram? Então, temos aqui uma GTX 780 Ti da NVIDIA, que ela é modelo referência. Nós modificamos elas para conseguir alguns recordes. A placa nos deu muitos recordes, mas agora temos a geração atual, que é a GTX 980. Então temos uma placa de alimentação mais robusta do que a original, um painel de controle externo que nos permite controlar a placa e bastante solda aí. Solda, troca de componente, tem muita coisa envolvida. Quebras de proteções, muitas vezes a gente tem que trocar as coisas mais difíceis, por exemplo, que é trocar a resistência SMD, elas são muito pequenininhas, tem aí os truques da gente, né, que a gente vai ganhando com experiência. Muitas vezes nós precisamos consultar o datasheet da placa, né, que é o projeto da placa, para saber onde que nós vamos mexer alguma coisa. E para nós, eu e o Jackson, que gostamos mais de se aprofundar mesmo nesse tema, as placas referência são as que dão mais trabalho. Hoje em dia a gente pode ver ali uma situação bastante diferente. A gente vai utilizar hoje. Aquela placa lá, que as pessoas, a grande maioria das pessoas acha mais linda, super linda, vamos dizer, mais imparcialmente, ela é muito bonita, mas pra gente ela fica mais bonita assim. Ei, Ronaldo, o que é isso aqui, cara? Parece um chiclete, cara. Olha só, então, você cola chiclete nas placas para overclock? Não, na verdade isso aqui é uma isolação, né? Porque a condensação vai colocar em risco os componentes. Nesse caso, a gente vê que ela já tem um sistema de fases muito mais reforçado, ela não precisa de um sistema de alimentação externo. E o que a gente prefere do que utilizar o software para alterar a tensão fazer um painel de controle que nós ligamos na placa, né? Isso é para dar maior precisão e para a gente poder alterar durante o teste. Porque durante o teste você não pode ficar abrindo o software para modificar alguma coisa. Então a gente prefere fazer dessa forma. O controle e monitoramento das tensões via potenciômetro. Em tempo real, né? Em tempo real. Então quer dizer que essa placa aqui, essa Galaxy que a gente está na mão, uma ROF 980, ela já está tão bem construída que as modificações aqui foram mínimas. Exatamente. Então, comparado com a 780. Se você comparar com aquilo, isso aqui é brinquedinho. Nossa, cara, então... A gente tem uma estima muito grande, essa placa realmente ela é preparada, não é a única marca, a gente tem aí a Asus, tem aí a EVGA com placas fantásticas. Atrás também tá com um negocinho. Eu tenho uma estima muito grande pela Galaxy, a Galaxy me convidou para ser juiz do GLC, é um campeonato gigante que eles fazem na China, foi um evento inesquecível para mim, e a gente mandou umas fotos aí no grupo, tal, no laboratório deles, assim, muita placa dessa, quebrou 8 recordes mundiais no evento. A gente tem na 980, chegou segundo lugar do mundo, primeiro era da Galaxy, agora deve estar em quarto na 980, porque estava em quarto, né? Agora entrou a Titan X, a gente sabe que já mudou, né? Agora a nossa busca é a Titan X. Nós vamos ter que fazer uma dessa com a Titan X. Por quê? Já a Titan X é uma placa de referência. Nós tivemos a sorte de ter duas paradas na Receita Federal, porque o pessoal não entendeu, né? Mesmo que ela tenha vindo declarado, então eles pararam a nossa plaquinha lá, nossas placas. Mas assim que elas chegarem, nós vamos fazer umas zumbizinhas, que é o nome desse... Estamos ansiosos aguardando. Nós também. Ah, legal, cara. Tô vendo que a gente falou de placa com chiclete, placa com molde, muita teoria aí de overclock e tal. Nós temos aí duas placas-mães da Gigabyte, uma Champion aqui, top de linha, uma outra X99 G1 Game também. Ô Jackson, o que nós vamos fazer com isso aí, cara? Então, basicamente nós vamos comparar dois sistemas aqui, uma condição que o usuário pode ter na sua casa comprando em lojas e outro que é preparado para condições extremas, no caso nitrogênio líquido, refrigeração abaixo de zero. Então vamos estar comparando duas placas em condições diferentes e ver o que conseguimos de diferença nos games. Então a gente vai pegar uma ROF padrão de fábrica, referência, né, que já vem com um belo overclock de fábrica. Isso. E colocar essa ROF no nitrogênio para ver qual vai ser a diferença de desempenho. Isso mesmo, isso é vai acontecer. inédito, né?
primeira coisa que nós vamos fazer é a isolação do sistema. Porque o overclocking extremo utiliza temperaturas abaixo de zero. Isso facilita a condensação e a formação de água, que é extremamente perigoso para o nosso sistema. Como é que nós vamos utilizar esse sistema de refrigeração que vai causar esse medo na gente, que é a condensação? Nós temos componentes que são os evaporadores, né? Muita gente fala containers, potes, evaporadores, que são esses recipientes que recebem o nitrogênio. No caso, esse daqui em contato com o chip do processador, vai estar assim. E esse aqui em contato com a placa de vídeo, com o chip da placa de vídeo, onde a gente vai alimentar e obter o resfriamento do chip. E os materiais de isolação são muitos, assim como a maneira que a pessoa vai isolar. Por quê? Cada overclocker tem os seus segredos, os seus modos, os seus interesses, né? Por exemplo, se você tem uma placa, você vai usar ela sempre no nitrogênio para overclock 3D destruir mesmo. Você pode passar, por exemplo, vaselina, derreter. Agora, se você tem uma placa e vai falar, não, eu vou fazer uma placa que você tem muita estima, vou fazer um overclock de processador, você pode utilizar componentes como esse, que é a borracha miolo de pão. A gente consegue colocar ela e retirar sem nenhum, não fica nada melado, tudo. E a vaselina, temos aqui um pincel e aplica-se na placa. Ele vai dar uma mostradinha pra gente. Então, a gente tem vários componentes. Fala algumas coisas aí de isolação para eles. Temos também as fitas de Armaflex. Essa aqui é uma Armaflex mais fina, que serve também para fazer uma isolação acima da vaselina, ou também numa placa de vídeo que tem um espaço muito fino, precisa de uma isolação. Temos a mais espessa um pouco, que é um pouco melhor até. Tem a manta também, né? A manta, existe a manta. Esse aqui são pedaços de manta. Isso aqui que a gente fez é um gasket. O que é um gasket? É uma garganta. Como você pode olhar, ele tem um chanfro. E nesse chanfro, nesse espaço, ele vai sobrar o quê? Muito ar, vai condensar. Se a gente coloca um gasket, a gente não tem ar nessa região. Por quê? Porque esse ar, em contato com o frio intenso, vai formar condensação. Condensação vai se tornar água, que é o medo do overclock. Que é eletrônico, vai precisar ter a isolação. Temos também a fita isolante líquida, que serve em alguns casos para isolar uma área mais importante da placa. Quando a gente faz um mod na placa, alguma coisa muito delicada, a gente coloca, porque muitas vezes o frio intenso, a movimentação, pode fazer com que quebre e matar todo o teste da gente. Temos também a massinha de pula-pula para as áreas pequenas. Essa daqui é a invenção brasileira da gente. Uma vez eu vi minha filhinha brincando com isso, mexi na massinha, né? Falei, olha, isso aqui, ele molda perfeitamente, né? Super... Muito bom. Então a gente gosta de utilizar isso em torno do processador. Para quê? Para vedar completamente. O pessoal lá fora, quando eu viajei em campeonato, tudo ficou louco por isso aqui. Só que ela não pode ser utilizada, por exemplo, em placas de vídeo. Por quê? Porque ela chega a conduzir eletricidade. Ela tem um pouco de umidade nela. Mas para fazer a vedação ao lado do processador, por exemplo, para não formar condensação, ela é excelente. E agora o Jackson vai aí formar isolar o resto dessa placa que a gente já começou, mostrar também como é que faz espalhar e a gente vai tentar algum resultado legal, porque a gente nunca sabe se vai dar certo. Enquanto o Jackson procede com a isolação da placa, eu vou concluir essa modificação para a gente poder ter as leituras e modificações de tensões nesse painelzinho de controle. Agora que você já conhece o processo de preparação do equipamento para overclock extremo, chegou a hora de conferir o resultado final. Será que na prática faz muita diferença? Clique neste link para conferir o vídeo em que apresentamos o resultado final.